Ok, pessoal, de volta então, prosseguindo na correção dessa prova de analista técnico administrativo, MPOG 2015, vamos ao sexto item, a sexta questão. No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item. A cláusula de reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais. A gente tem aqui uma discussão intensa entre o princípio do não retrocesso e a cláusula do reserva do possível. É claro que a administração pública deve priorizar o orçamento em detrimento daquilo que discricionariamente a administração como prioritário. Então, várias vezes, em várias ocasiões, chegando, como estamos agora no final do ano, estamos em dezembro de 2015, chega a administração pública e ela tem que parcelar o 13º salário dos servidores. Isso é a cláusula da reserva do possível. É claro que o 13º salário é um direito social trabalhista, está lá previsto no artigo 7º da Constituição, mas não só em relação ao 13º, em relação à educação, à saúde, ao transporte, à moradia, aos direitos sociais elencados no artigo 6º e em todo o título 8º da Constituição. A administração ela tem a capacidade de priorizar o que vai dentro da dotação orçamentária, o que vai ser contemplado daquilo que será postergado. Portanto, dentro dessa perspectiva, eu só posso marcar que essa assertiva, essa afirmação está errada. Vamos à sétima questão. No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item. A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor na data de sua publicação e ser aplicada à eleição seguinte, independentemente de quando esta ocorrer. Ora, meu amigo, minha amiga, se você conhece o artigo 16 da Constituição, você não pode marcar esse item como correto. Ali exige-se um interregno de vacatio legis de pelo menos 365 dias. Não é de qualquer lei eleitoral, mas da lei que altera o processo eleitoral. Entendeu o Constituinte sabiamente que a mudança das regras do jogo às vésperas de um processo eleitoral cheira a casuísmo, às vezes até uma forma de nepotismo. E, diante disso, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de entender que em uma emenda constitucional que tentava aplicar regras que alteram o processo eleitoral, modificações feitas no artigo 17, parágrafo 1º, essa emenda constitucional, ela, no seu último artigo, foi entendida inconstitucional por violação do artigo 16. Então, perceba que o Supremo Tribunal Federal já assinalou que o artigo 16 é um dos tentáculos do artigo 5º, também é uma garantia individual do eleitor e, como tal, cláusula pétrea. Mesmo emendas constitucionais que alteram o processo eleitoral não podem ser aplicadas um ano antes da sua promulgação. Elas entram em vigor na data de sua publicação, mas não têm eficácia a não ser depois de um ano dessa mesma publicação. Portanto, eu só posso marcar essa assertiva como falsa. Vamos à questão de número 8. No tocante aos direitos sociais e aos direitos políticos, julgue o seguinte item. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Há autores que entendem que nós temos 4 gerações ou 4 dimensões dos direitos fundamentais. Eu, particularmente, entendo que faço parte dos autores, junto com o professor Augusto Zimmermann e outros, de que existem 5 gerações ou 5 dimensões de direitos fundamentais, tal como eu defendo no meu livro, no capítulo pertinente. Mas, sem dúvida, os direitos sociais fazem parte da segunda geração e, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Consequentemente, a assertiva está doutrinariamente correta. Nona questão. A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue o próximo item.
Organização Política Administrativa, título 3. A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, é permitido aos Estados, por intermédio de lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Mais uma vez, eu tenho uma questão que não é complicada, basta conhecer o parágrafo 3º do artigo 25 para entender que isso é inteira expressão do que determina a Constituição ou do que permite, autoriza a Constituição em relação à organização dos Estados-membros. Então, vou marcar esse item como correto. A 10ª questão, 10º item, a respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue o próximo item, permite-se à União, aos Estados e aos municípios colaborar com as igrejas quando demonstrado interesse público na forma da lei. Bom, a questão versa sobre as vedações que a Constituição peremptoriamente impõe às entidades federativas. Essas vedações vêm previstas no artigo 19. Você sabe que o Estado brasileiro é um Estado republicano e, por ser um Estado republicano, é um Estado laico ou leigo. É um Estado que não admite a ideia de religião oficial. Portanto, em repartições públicas não serão permitidos símbolos religiosos, sejam de qualquer religião, o que demonstra o caráter laico da República. A relação da Igreja com o Estado numa República, idealmente, é uma relação de separação. A Igreja não interfere nas decisões político-administrativas do governo, e o governo defende o princípio do livre culto religioso, da liberdade de consciência, da liberdade de crença, não podendo editar nenhuma lei, nenhum ato do poder público que venha coibir ou discriminar essa ou aquela crença, ou, ao contrário, privilegiar essa ou aquela religião. É o que caracteriza a relação do Estado laico. Há alguns resquícios ainda de um tempo em que o Estado brasileiro possuía uma religião oficial, durante a monarquia, durante a Primeira República, quando ainda não se entendia exatamente o significado de princípios republicanos, mas resquícios como, por exemplo, os feriados religiosos ainda se mantêm, mas é um grande equívoco. Na verdade, nenhuma relação oficial do Estado com uma crença, seja ela qual for, é admitida num princípio republicano. O princípio republicano pugna por igualdade, liberdade e fraternidade, pugna por uma atuação racional e, de preferência, por isso, eficiente e impessoal do administrador público diante dos seus administrados. No entanto, aquelas relações com igrejas, com cultos religiosos de caráter social, de caráter coletivo, de interesse coletivo, essas são admitidas dentro dessa permissão razoável de interatividade, ainda que limitada, mas razoável. Entende-se essa assertiva como correta, desde que haja interesse público e desde que esteja dentro dos estritos limites da lei regulamentadora. Artigo 19, inciso 1, é o fundamento dessa questão. Vamos ao 11º item. A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue o próximo item. O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve dos servidores públicos. Não é silente, né? Ele padece de uma omissão normativa, mas conhecemos o artigo 37, inciso 7, que antes carecia de lei complementar, depois da emenda constitucional número 19 passou a carecer de lei ordinária específica, mas continua até hoje carecendo de lei. A ausência de regulamentação de um dispositivo constitucional causa um prejuízo social imenso, inclusive no que diz respeito à credibilidade que a Constituição tem diante dos cidadãos do país. Seja como for, o vício da omissão normativa
o não agir inconstitucional, porque você pode produzir uma inconstitucionalidade agindo, produzindo um ato que contraria a Constituição, e não agindo. A omissão gera ou pode gerar inconstitucionalidade. E o não agir significa não regulamentar dispositivo constitucional que visceralmente depende de lei regulamentadora. Dispositivos como esse caso, o inciso 7 do artigo 37, de eficácia limitada quanto a princípios institutivos. Então, o dispositivo fica numa espécie de limbo, mas daí afirmar que, embora sem eficácia, a Constituição não discipline ou não se relacione com um tema específico, o direito de greve do servidor público, isso é um equívoco, portanto, essa assertiva está errada. Chegamos à penúltima assertiva, no que se refere ao Poder Executivo, julgue o item subsequente. Os atos praticados pelo Presidente da República que atentem contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais configuram crime de responsabilidade. Olha, o artigo 85 da Constituição, ele elenca nos seus incisos as diversas modalidades de crime de responsabilidade. A Constituição não tipifica ali nenhum crime de responsabilidade. Isso é feito pela Lei 1050, 1079, perdão, de 1950. E essa lei, ela sim, recepcionada em parte pelo texto da Carta de 88, essa sim tipifica os crimes de responsabilidade não apenas do Presidente da República, mas de outras autoridades. Com exceção de prefeitos, porque esses têm o Decreto-Lei 201 no seu artigo 4º, que define lá os crimes de responsabilidade próprios, as infrações político-administrativas que podem ser praticadas por prefeitos. Então, nesse caso, a aplicação literal de 2 incisos do artigo 85, essa assertiva está absolutamente correta. E o último item dessa prova, no que se refere ao Poder Executivo, julgue o item subsequente, na Constituição Federal, as competências privativas do Presidente da República são elencadas em rol taxativo. Basta conhecer o artigo 84 para perceber que existem outras atribuições que não estão ali colocadas, mas que são igualmente de competência do Presidente da República. O rol, portanto, não é taxativo, é meramente exemplificativo, portanto, esse item também está errado. A gente começou com uma prova relativamente fácil, né, para a gente abrir o apetite, né, mas não se engane. A gente vai ter pela frente grandes desafios, provas bem complexas, bem difíceis. E é isso que nos aguarda nas aulas subsequentes. De qualquer maneira, dou por encerrada a correção desta nossa primeira provinha desse ano de 2015. Valeu, pessoal. Até a próxima.